conhece a Dona Quitéria? A Dona Quitéria, ela pode ser do bem, mas também pode ser do mal. E via de regra, quando ela se transforma em do mal, a culpa é nossa. Que tal a gente falar sobre isso hoje? A gente vai falar sobre bactérias multiresistentes. Eu sou Patrícia Mosco, médica veterinária, já estou no mercado há 22 anos e a minha especialização é toda voltada para as doenças do trato urinário. Aqui ao meu lado, minha host favorita. Eu sou a Rebeca Bach, médica veterinária, especializada em doenças odontológicas, atuante há 20 anos. E nós escolhemos esse tema dado uma preocupação enorme, Patrícia, que nós temos no mundo atual. Que você sabia que as bactérias, a quem a doutora Patrícia se referiu, elas fazem parte da maior parte da massa do nosso planeta. Elas estão em todos os lugares, nas nossas mãos, na superfície. E elas já estão no nosso planeta há mais de 4 bilhões de anos. Você tem certeza que você quer fazer uma queda de braço com elas? E vocês sabiam que para nós estarmos aqui, vivas, gozando de saúde plena, nós dependemos da presença delas na nossa pele, no nosso trato digestório, no nosso sistema urogenital que você tanto gosta, certo? No nosso sistema respiratório, pessoal. Nós não existíssemos nesse mundo, nessa terra, se nós não fôssemos o nosso corpinho, não fosse povoado por bactérias. Pessoal, para a gente conseguir contar para vocês um pouquinho melhor como esse mundo das bactérias, de forma mais ampla, dos micro-organismos, como esse mundo realmente funciona e por que ele é tão importante para a nossa saúde, a gente não poderia fazer esse episódio sem a ajuda de uma microbiologista veterinária. Estamos aqui com uma colega amadíssima de altíssimo gabarito, que é a nossa amiga Daphne Maciel. Obrigada. Muito obrigada por estar conosco aqui hoje, Daph. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando sobre um assunto tão importante e que vai preocupar a gente aí por mais um bom tempo. Exatamente. E por que é foco de preocupação, pessoal? Por que nós escolhemos, Patrícia, esse tema para dividir com vocês? Porque as bactérias do mal, conforme a doutora Patrícia comentou, podem ser a razão da destruição do nosso planeta. Pessoal, olha que coisa interessante, né? Nós temos, acabei de falar isso para vocês, bactérias que vivem no nosso ambiente há mais de 4 bilhões de anos. E os antibióticos, ou seja, as medicações que são usadas contra as bactérias para controlar a população ou para curar doenças que sejam provocadas por bactérias, os antibióticos estão aí há um pouco mais de 100 anos, certo, Daph? E hoje nós já temos uma preocupação gigantesca com o desenvolvimento e a seleção por causa desses antibióticos de bactérias com perfis cada vez mais do mal, mais resistentes. E estas bactérias estão sendo causa de morte em diversas enfermidades diferentes e em pacientes diferentes, seja na medicina veterinária, na veterinária de produção e especialmente na medicina dos humanos. E essas bactérias são células que têm uma capacidade de reprodução enorme. Elas se proliferam, pessoal, de uma maneira muito rápida e muito inteligente. Diante de algum desafio que ela encontre de sobreviver naquele meio, ela consegue buscar recursos para se reconstruir, para se escapar, evadir, se esconder do seu inimigo. Então, não subestime uma bactéria. Ela tem, na verdade, a capacidade de desenvolver mecanismos de sobrevivência que são absolutamente inteligentes e que aí sim podem se tornar armas muito importantes contra nós mesmos. São as famosas bactérias resistentes, as bactérias multiresistentes, que estão espalhadas especialmente nos ambientes
hospitalares. Daphne, vamos começar a nossa conversa explicando para os nossos queridos iluminados da onde vêm, quem são, onde vivem dessas bactérias multiresistentes. Vamos começar do começo, então, né? Antes de falar de bactéria multiresistente, né? A bactéria, ela tá conosco, né? Então, a gente tem no ar, na água, no solo. Nós carregamos bactérias, né? Os nossos pacientes, né? Os nossos pets também, né? Então, a gente tem uma microbiota, né? Então, eu tenho na boca, trato respiratório, né? Trato urinário, trato gastrointestinal. Hoje já é sabido, né? Da parte de cérebro e intestino, né? Essa simbiose, né? Então, a gente tem o quê? Bactéria no intestino que vai ajudar na digestão, na síntese de algumas vitaminas, né? Na produção de neurotransmissores, né? Então, essas bactérias, quando elas convivem em simbiose conosco, até numa questão de proteção, elas estão do nosso lado. Então, olha que interessante. Essa informação é muito bacana e é muito importante, porque aqui a gente consegue dizer que nem toda bactéria é do mal. Com certeza, nem toda bactéria é do mal. E o problema maior é que o uso do nosso antibiótico, ele não vai atingir só a bactéria que está causando a infecção. Muitas vezes, ele vai atingir essa nossa microbiota, né? Que são as microbiotas, são as bactérias que convivem em harmonia com o ser humano, com o animal, né? Para o nosso corpo, né? E nós, né, no dia a dia, na clínica, nós sabemos o quão difícil é você recuperar essa microbiota, né? Através de probióticos, tudo, né? Então, essa preocupação de não perder essa microbiota, pra gente, hoje em dia, tá sendo bem complicado, bem importante. Assim. E isso tem relação com o uso do antibiótico, né, Daphne? Quando você usa o antibiótico, independente dele ter, se ele tem indicação ok, vai ter que ser um malefício, digamos assim, do antibiótico em combater as bactérias do bem, e depois a gente dá jeito para corrigir isso, mas a nossa grande preocupação e o motivo pelo qual nós escolhemos falar desse assunto aqui no Pet Doc diz respeito ao uso inadequado, ao uso indiscriminado de antibiótico. O antibiótico, pessoal, ele foi banalizado ao longo dos anos. A gente precisa entender, né, Daf, que o antibiótico é uma arma que não vai matar só aquilo que a gente quer, não é só a bactéria do mal, mas vai matar muitas bactérias do bem. E aonde que está o problema disso? Por que será que um antibiótico que vai me salvar de uma enfermidade pode acabar me trazendo outras consequências? Como que isso funciona? O que é importante a gente colocar, né, para os nossos tutores? Quando que eu uso antibiótico? O que é o antibiótico? Ele é uma classe de medicamento que ele vai agir sobre bactérias que estão em algum momento causando alguma infecção, né? Lógico que eu tenho infecção causada por fungo, por vírus, por parasita, mas o antibiótico, ele vai agir somente na bactéria. Ah, Daphne, mas tem algumas classes de antibiótico que é utilizado para redução de inflamação. Isso hoje não é mais utilizado. Então, o foco do antibiótico é bactéria. Então, o diagnóstico de fato de uma infecção é muito importante para a gente. Para eu entender se eu vou usar de fato um antibiótico, se eu preciso usar um antibiótico. Muitas vezes o paciente chega para a gente no consultório e o problema dele não é bacteriano. Né? Então, ou às vezes um paciente faz uma cirurgia, o tutor chega com reclamação de que aquela ferida está acumulando líquido e acha que é por causa de bactéria, e muitas vezes não é. Às vezes é uma questão de reação inflamatória, não tem nada a ver com bactéria. Então, às vezes a gente pega paciente que já trocou 2, 3 vezes de antibiótico e o problema dele não é bactéria. Então, a gente tem que associar antibiótico. A gente vai usar quando tiver infecção bacteriana. Se não for infecção bacteriana, não tem por que você usar. Ah, Daphne, mas tem algumas doenças virais que podem levar à doença bacteriana. Concordo plenamente. Você tem uma queda de imunidade desse paciente, né, através da doença viral, e você tem a bactéria se aproveitando daquela situação. Às vezes uma inflamação no sítio que aquele vírus está
comprometendo aquela inflamação, interfere nos mecanismos de imunidade local. Vamos dar o exemplo clássico. Da dor de garganta. Da dor de Amidalite, garganta. sem dúvida. A amidalite muitas vezes começa com um vírus que faz a amidalite, que é a inflamação, e isso acaba culminando com uma infecção secundária. Isso é um termo muito utilizado. Enquanto né? a infecção ela for apenas viral, o antibiótico não vai fazer a menor Não. diferença. Pelo contrário, ela vai fazer diferença de uma forma ruim. Exatamente. E aí, quando que a gente entra com antibiótico? Visualmente, uma amidalite, né, quando está muito inflamada, você tem aquelas partes mais esbranquiçadas e muitas vezes isso pode levar o médico erroneamente a achar que aquilo é bacteriano. E não é, sabe? Então, não é só o visual. É sinal clínico, se o paciente está com febre, né? Muitas vezes você faz um hemograma para ver a contagem de célula branca desse paciente, para ver como que tá. Então, existem outros sinais que o paciente apresenta que a gente pode juntar e dizer, não, de fato, isso pode ser bacteriano, né? Um resfriado pode levar um paciente a ter uma dor de garganta e não quer dizer que é bacteriano. Eu vou dar um exemplo nesse contexto, né? Eu falo sempre isso para os alunos em sala, mas acho que a gente tem que utilizar a pandemia que nós vivemos recente do Covid para tirar os ensinamentos que ela nos trouxe. Um deles muitos pacientes faziam, então, pessoal, a inflamação do pulmão e do corpo, porque inflamava vários outros tecidos, né? Mas vamos pensar lá na via respiratória. Inflamava muito o pulmão e fazia uma inflamação do pulmão, que a gente chama de pneumonite. Aí a pessoa chegava com falta de ar, etc. E algumas dessas pessoas complicavam e iam para UTI, precisavam ser entubadas, enfim. E aí, como que era o desfecho, muitas vezes, desse indivíduo que começou com uma infecção viral? Era um desfecho por infecção bacteriana generalizada, porque naquele ambiente hospitalar existem muitas bactérias resistentes aos antibióticos que nós temos disponíveis para uso, e aí mora a nossa preocupação, e de novo, o motivo pelo qual nós escolhemos esse assunto. E aí essas pessoas, pessoal, morreram de infecção generalizada por não terem antibiótico no mundo capaz de matar aquela bactéria que já virou uma monstra, virou ali super potente, resistente a tudo e quanto é medicamento que o ser humano já foi capaz de a gente criar. tem que cuidar um pouquinho quando a gente fala de resistência e virulência da bactéria, né? O que é resistência quando a gente fala de resistência? Resistência é quando aquela bactéria, o antibiótico não faz mais efeito para aquela bactéria. Isso é a resistência à antibiótico terapia. A multiresistência, a gente tem multiresistência, hoje em dia tem panresistência, né? Então, a gente tem bactéria aí que tem resistência a tudo, né? A multiresistência, ela dificulta o nosso tratamento do paciente, né? Dificulta muito. Mas a resistência é diferente de virulência, né? Virulência é o que é a potência que a bactéria tem de atingir o indivíduo, de às vezes levar à morte do paciente. Ser muito destrutiva, né? Exatamente. Avassaladora naquele. Multiresistência é uma coisa, virulência é outra. Às vezes uma bactéria multiresistente não quer dizer que ela é mais virulenta, né? Então a gente tem que só cuidar um pouquinho quando a gente fala muito dessas disso. bactérias se tornaram muito virulentas. A Daphne, me corrija se eu estiver errada. A partir de muitas modificações que ela veio sofrendo com a resistência. Com certeza. Porque ela foi fugindo, escapando da ação dos antibióticos e ela foi se tornando mega virulenta. Com certeza. Mega agressiva. Então, olha só, um ponto super importante que a gente precisa começar a destacar. A importância dos exames. E é por isso que você tá aqui, né, Daphne? Porque você é médica veterinária que tá lá nos bastidores, que ninguém vê. E que tá recebendo a urina do paciente que tá com infecção urinária. A secreção do ouvido. A secreção do ouvido, a secreção de uma ferida, a secreção de via respiratória. Ou seja, a Daphne, pessoal, ela trabalha no laboratório fazendo o cultivo dessas secreções para ver que tipo de bactéria cresce e ao que essa bactéria é sensível. Qual o antibiótico que vai matar essa bactéria? Então, qual que é o processo, né, que chega... Eu, de fato, sou do laboratório, sou a que fica lá escondidinha no meu cantinho. Então, eu posso fazer cultura de qualquer material, né, que esteja na suspeita de infecção, né. Então, urinário, como vocês mesmos falaram, ouvido, pele, né, ferida cirúrgica. Veja, muitas vezes o clínico, a gente vai começar a falar um pouquinho de terapia empírica, né? Que eu acho que isso também é uma preocupação muito grande hoje em dia, porque vai
assim, trazer maiores problemas para a resistência, o clínico muitas vezes não tem um tempo hábil para esperar 48, 72 horas. Porque o meu trabalho de cultura antibiograma, o que é? Falando assim rapidamente, o material chega, eu plaqueio esse material no meio enriquecido, eu espero 24 horas para que essa bactéria tenha crescimento. Dependendo da bactéria, ela não cresce em 24 horas, ela cresce em 48 horas. Então, a partir daquele momento que cresceu, eu pego esse material, eu coloco num caldo de enriquecimento, espero turvar, faço o antibiograma, espero mais 24 horas para daí, de fato, eu saber qual que é o antibiótico. Eu posso passar um parcial para você. Olha, Rebeca, o que você tem naquela urina, olha, Patrícia, é uma Escherichia coli, né? Mas o antibiótico, eu só vou liberar depois. Então, traduzindo em miúdos, você vai pegar aquela amostra, vai colocar num lugar que a gente chama de placa, por isso você disse plaquear, que tem vários nutrientes que a bactéria gosta, para ver se ela vai se desenvolver a ponto da gente enxergar ela ali. A partir do momento em que a gente enxergar pelas características de crescimento, a gente vai dizer qual é o nome dela, e aí depois eu vou colocar essa bactéria que cresceu em contato com diversos antibióticos e ver qual é o antibiótico que mata ela e aquele que não mata. Exato. Então é o cara crachá, né? Uhum. Só que pensa, eu demoro 48, 72 horas. Vamos considerar 3 dias aí, no mínimo, 3 a 4 dias. Exatamente. Para você entregar um resultado. Enquanto isso, o clínico, o cirurgião que está na linha de frente atendendo esse paciente, ele tem que dar conta se esse animal tem indício de infecção bacteriana. Exatamente. Por exemplo, a Patrícia sabe muito bem, né? Você recebe um paciente, né? Principalmente fêmeas, né, que estão com infecção urinária, tem uma preocupação se é uma paciente mais idosa, a gente sabe das complicações que essa cistite ela pode trazer, né, então, muitas vezes, quase todas as vezes, né, o paciente já vai sair dali com uma antibiótico terapia instituída, né, então, o que a gente tenta fazer hoje em dia dentro da veterinária é reduzir o meu erro, né, de antibiótico terapia empírica. Então, quando eu recebo um paciente no consultório, e a gente tem 2 tipos de paciente, né, o paciente de consultório e o paciente intra-hospitalar. São conversas diferentes que a gente vai ter. Então, vamos começar pelos pacientes de consultório, né. Quando eu tô com um paciente em consultório, eu preciso pensar num triângulo. Eu tenho o paciente, eu tenho a bactéria e eu tenho o sítio de infecção. Dentro disso que eu falei, eu ainda tenho que pensar, o meu paciente é idoso? Meu paciente é jovem? Meu paciente tem alguma comorbidade? É imunossuprimido? É a primeira vez que ele está tendo infecção? É a primeira vez? Não. Por isso a importância, né, do histórico, né, de você atender o tutor, né, e perguntar. Por isso que demora você estar dentro do consultório, né, você conversar com o tutor, né. Outra coisa, o rim, como é que está o rim desse paciente? Como é que está o fígado desse paciente? Então, além da cultura antibiograma, eu vou precisar muitas vezes de outros exames. Né, vou precisar de uma urinálise para ver, né, quando a gente fala de cistite, se de fato eu tenho uma bactéria que está levando aquele paciente a ter aquele sinal clínico, né, é sabido que grande parte dos gatos, por exemplo, não está associada à bactéria, né, os sinais clínicos de cistite em gato, cistite, né, e muitas vezes a gente recebe gato usando antibiótico terapia e não é a bactéria. Então, assim, o meu paciente é uma das coisas mais importantes que eu preciso estudar para eu conseguir entender. Aí, entendi meu paciente, fiz o exame, vi se meu paciente tem o rim, o fígado, né? Eu preciso pensar na metabolização, na excreção, se ele está apto a receber. Tem alguns antibióticos que são nefrotóxicos, né? Então, vão levar à lesão renal. Então, se o paciente já tem uma lesão, né, renal, eu não posso usar aquele antibiótico. Então, veja como é complexo você pensar. Então, assim, antibiótico terapia, ela tem que ser planejada. Não é mais olhar e não é receita de bolo. Sabe? Vou passar o antibiótico para ver se melhora. Não existe mais assim. receita de bolo. Então, pensei no meu paciente, beleza, agora eu vou pensar no sítio. Então, é bexiga? O que eu tenho mais comumente ali de bactéria que causa a cistite? O que eu tenho? É um problema de pele, né? Que já sei que é bacteriano. Né? A gente tem uma noção de quais são as bactérias que mais causam problema de pele. Veja, tem inúmeras bactérias que vão poder causar cistite, problema de pele. Mas, comumente... Tem aquelas principais, né, na Daphne, pele que são eu mais vou pensar comuns. no estáfilo, no estrepto, na urina, né? Numa cistite, uma Escherichia coli, né? Então... Vai afunilando o que você vai, né? E a própria bactéria, né? Pensando então, é uma fêmea
que está com cistite, provavelmente por Escherichia coli, primeiro cistite que ela faz. Escherichia coli tem resistência intrínseca, que ainda tem isso, né? Existem bactérias que já apresentam resistência a alguns antibióticos, né? Que é a característica nata dela, natural Não dela. adianta você usar aquele antibiótico que ela vai ser resistente, ponto final, né? Então, além disso, ainda tem que pensar, né? Se for essa bactéria, quais os antibióticos esse antibiótico atinge aquele sítio de ação, né? Então, pensando nisso tudo, eu vou escolher um possível antibiótico que seja sensível. Ó, então olha que legal. Tem um outro raciocínio importantíssimo e brilhante aqui, que é o seguinte. Nem todo sintoma significa que é presença de bactéria ou a bactéria que está causando, né? Às vezes é só inflamação, que é diferente de infecção. Exato, que o corpo está reagindo a uma agressão que está sofrendo, que não necessariamente é agressão de uma bactéria, pode ser agressão de um vírus, pode ser agressão de um trauma, pode ser agressão no trato urinário de uma pedra, de um cálculo, né? Então, o primeiro raciocínio, eu preciso saber que tipo de causa está provocando a dor, a inflamação. Então, para adiantar o resultado da cultura e do antibiograma, eu posso procurar se tem bactéria ali. Então, se eu vi que tem bactéria, então no exame de urina, lá na partezinha de baixo do exame de urina, tem lá micro-organismos. Aí o laboratório vai liberar presença de micro-organismo. O ideal é que já diga, é uma bactéria no formato de uma bolinha, que é um coco, ou é uma bactéria no formato de um bacilo, que parece um bastãozinho. Perfeito. Então, vi que tem bactéria, já tem um indício forte. Aí eu vou precisar planejar qual é a escolha do antibiótico que eu vou fazer, baseado num conjunto de informações. Idade do paciente, espécie do paciente, o local onde está o problema, a tolerância renal, a tolerância hepática, a tolerância gástrica desse paciente. Isso quer dizer que o tutor não pode sair pegando antibiótico que sobrou da vez passada ou que o outro bicho tomou, ou bater lá no balcão do pet shop e dizer, me dá um antibiótico aí. Porque todo esse raciocínio é um raciocínio complexo e que deve ser feito por um médico veterinário. E veja, desculpa, Não, Rebeca. fala. E veja, nossa preocupação hoje em dia é diminuir a atividade de antibiótico terapia, né, para os nossos pacientes. Então, já começa que você precisa de uma receita, né, para você. Isso foi uma das formas de controlar um pouquinho, né, o uso de antibiótico terapia. Né? Então, o fato de você precisar de uma receita quer dizer que você precisa ir no médico veterinário, porque além de tudo, ele vai te passar o antibiótico, o intervalo entre dose que esse paciente vai tomar e o tempo que ele precisa. Né? Então, a gente estava conversando, né? Além de tudo, na parte da veterinária, o tutor ele tem uma importância tão grande no nosso tratamento, né, na administração da medicação, e eu sei que é muito difícil administrar medicamento via oral. Dependendo do perfil do paciente, né, Daphne? Às vezes é um gato que não aceita, que o tutor não consegue, às vezes até um cachorro. É muito comum eles começarem terapia antibiótica e vomitar. Né? Aí, às vezes, toma, passa um tempinho, vomita, parte da medicação foi eliminada. Né? E por que... Agora eu vou fazer uma ria geral aqui. Por que a gente tá falando de tantos pormenores? Porque nós estamos vivendo hoje uma resistência bacteriana enorme. E aí, como a gente comentou no início da nossa conversa, que a nossa preocupação é usar antibióticos quando realmente é necessário. E a gente sabe que tanto em humanos como em animais, prescritos por médicos e médicos veterinários, utiliza-se muito antibiótico além da conta. Sem a necessidade. Sem a necessidade. Quiçá o tutor que não tem conhecimento para definir se ele pega a caixa do mês passado, se ele compra num ainda tem pet a questão shop. das vezes a medicação tá vencida. Exato. Né? Tem antibióticos que a gente não utiliza na veterinária. Né? Exato. Que foi o que eu falei, existem medicamentos que podem levar a lesão renal.
A dose, né? Da Lesão definir a quantidade. Exatamente. É. O intervalo, né, entre dose, né? Então, tipo, tudo isso vai me trazer a certeza de que aquele paciente, de fato, teve cura clínica. Porque o que acontece muitas vezes, né? Eu vou dar sempre o exemplo da urina, porque eu acho que visualmente é mais fácil pra gente saber, né? Então, como que é a reclamação do tutor quando ele chega pra gente, né? Ah, ela tá baixando e levanta e não consegue fazer xixi. Ah, ela fez xixi com sangue e o cheiro tá horroroso, tá fétido, né? Então, faz exame, constata que tem cistite de fato, né? Vai pra casa com tratamento instituído. Dá 24, 48 horas, o sangramento para e a urina para de ficar com odor fétido. Ou seja... E assim, a questão de comportamento melhora. O que alguns tutores fazem? Param a medicação. Não vamos longe. O que muitos humanos fazem? Com certeza. Com Param. certeza. Então lá recebem a prescrição da amidalite, uma amidalite que o médico considera ser, né, com complicação bacteriana. Faz 5 dias de antibiótico, tá, melhora. A prescrição era de 10, para. E aí o que acontece? A finica, essa bactéria Se torna multiresistente. se torna multiresistente. Porque o que acontece? Quando eu faço dose de ataque, eu faço meio que uma limpa naquelas bactérias, né? Então, vai as fraquinhas, né? Então, de fato, eu diminuo a carga bacteriana. A quantidade delas, né? Sim, eu diminuo muito isso. Porém, as bactérias que são mais resistentes, elas continuam lá. E daí, assim, se eu fiz uma limpa e a bactéria multiresistente tá ali e ela para de receber o ataque, ela vai olhar para um lado, ela vai olhar para o outro. Uhul! E ela vai continuar se multiplicando. Então, é o que acontece. Às vezes, a infecção volta, né? Ou até continua, de fato. E, às vezes, eu posso ter, às vezes, o quê? A resistência durante o tratamento até. Né? Então, por isso que eu falo que o papel do tutor no tratamento das infecções com uso de antibiótico terapia, e assim, isso para qualquer área, até para anti-inflamatório, né, qualquer parte, né, como é o tutor que acaba administrando, pra gente é muito importante. E mais uma vez eu falo, eu sei que é difícil, né, nós que somos veterinários, a gente passa por isso, gente, a gente coloca lá no meio da pastinha, o bicho limpa que fica brilhando, você olha, tá lá, o comprimido. Ou você coloca na boca, gospe, coloca na boca, gospe. A hora que você olha, o comprimido tá desse tamanho. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Mas eu quero que as pessoas saibam da importância do papel delas nesse tratamento. Posso puxar mais uma responsabilidade, que essa, na verdade, é a que mais me assusta, enquanto tutora, não necessariamente enquanto veterinária, mas também como veterinária. Não é só a importância de obedecer o tratamento com relação ao tempo e à dose prescrita, mas também ao horário. Sabe uma informação que muito me assustou? Existem alguns tipos de bactérias, né? Escherichia coli é um exemplo, que ela se multiplica a cada 20 minutos. Então, se você atrasar o horário da medicação em 20 minutos, então você já tinha dado aquela diminuída na quantidade da bactéria. Aí você se atrasou para dar o remédio. 40 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas... A cada 20 minutos, aquela bactéria se multiplicou. Então, toda aquela carga que você tinha reduzido, ela já, cresceu de novo. Pensa, a cada 20 minutos você tem uma multiplicação. E daí, o que aconteceu? Você multiplicou quem? Aquela resistente que tinha ficado no fundo do pocinho lá. Né? A gente tenta ao máximo, né? Hoje em dia é muito difícil você passar antibiótico terapia a cada 6 horas, né? A gente tenta sempre a cada 8, a cada 12, até para deixar mais confortável para o tutor, né? Para conseguir planejar, né, aquilo. Mas a gente sempre fala, passou 1 hora da administração do antibiótico, vai lá, se deu 1 hora, faça a administração, né? Passou muito tempo, tudo bem, você vai esperar a próxima dose, mas tenta não perder justamente por causa disso, né? A multiplicação, ela não vai acabar, ela continua, por isso que a gente tem esse período, né? E assim, de tempo em tempo, de hora em hora, por que tem que dar de hora em hora? Qual que é o meu objetivo? É manter pico de ação no antibiótico. Porque o antibiótico você administra, ele tem um tempo de meia-vida, né? Então, ele vai atingir pico e ele vai cair. Então, se eu faço de 6 em 6, de 8 em 8, é justamente para eu manter. Quando tiver caindo a ação dele no organismo, joga ele você pra dá cima. a próxima dose. Exatamente. Ou Então, seja, você mantém pico de ação. Exato. Ou seja, eu engoli esse remédio, ele vai ter um tempo para ser absorvido, para cair no sangue. E aí, nesse sangue, ele tem que manter uma concentração alta para ele ter a eficiência plena. Depois de um certo tempo, depois desse pico de ação, é que essa concentração vai caindo. Que é nosso tempo de
Então, uma dica importante é, se você sabe que você vai atrasar, adiante. Não atrase. Atrasar é um perigo. Então, sabe que vai atrasar, não deixa atrasar. É melhor você adiantar o horário do que atrasar o horário do antibiótico. Perfeito. Bom, então falamos da responsabilidade do tutor, que aqui é o nosso papel, mas isso se estende para o ser humano, que vai lá, que usa o antibiótico de qualquer jeito, que o médico prescreve, ou então compra na farmácia do conhecido, que o conhecido libera sem receita. Porque, né, pessoal, que na medicina houve essa preocupação enorme em regular os antibióticos e se estabeleceu a compra obrigatória sob receita controlada. Eles têm que registrar, né? Tem que ter um rastreamento daquela pessoa que fez a compra, o médico que receitou. E isso está muito bem teoricamente controlado na medicina, salvo em farmácias menores, interior, a gente sabe que tem muita venda debaixo dos panos, né? Mas se você tá ouvindo isso, se você presencia isso ou faz isso, não faça, porque é uma responsabilidade muito grande com a humanidade, com você, com seu filho, com seus pais, porque todo mundo tá sujeito a parar num hospital ou ter uma infecção, né, independente de ser hospitalar ou não, e se deparar com essas bactérias do mal que não respondem a nada. Rebeca, veja, a gente nunca vai deixar de usar antibiótico. Lógico. Antibiótico, ele é uma questão de saúde pública. Lógico. As pessoas vão continuar sofrendo acidentes, vão continuar tendo doenças crônicas, vão continuar sendo internadas por cirurgia. Então, assim, nós vamos continuar durante muito tempo usando antibiótico terapia. Existem algumas outras terapias talvez um dia a gente trabalhe com anticorpos, né, contra bactérias, né, isso já existe na medicina humana e tem uma resposta muito boa para Staphylococcus aureus, para pseudomonas, mas isso ainda tem um caminhar e até caminhar na medicina humana e até chegar até nós, né? Então, qual que é a nossa preocupação? Como anda a carruagem da multiresistência, eu não tenho uma demanda de antibiótico terapia sendo liberada pelas farmácias, pela indústria farmacêutica para dar conta. Para dar conta disso, né? Até num interesse econômico, né? Para a parte farmacêutica, o que é mais rentável para eles? Um medicamento que você usa de uso crônico ou de uso imediato, que é de 5, 7 dias, né? Então, qual que é o outro problema? Às vezes eles liberam antibiótico, né, no mercado, que já sai resistente para alguma bactéria, né? Às vezes tem bactéria que em 1 ano já tem resistência intrínseca, né? Então, ou então o preço não tem como... Exatamente. Então, essa redução também é pensando nisso. A demanda de antibiótico que a gente tem hoje em dia para cobertura dessas bactérias multiresistentes não acompanha. Então é uma responsabilidade social que todos nós temos, né, Daphne? E daí, a nossa questão, né, de não usar antibiótico que é utilizado em UTI humana, né? Você fazer uma triagem de quais antibióticos, de fato, é uma questão de saúde única, que é o que a gente fala, né? E é justamente nesse ponto que eu queria tocar agora, Daphne, porque olha só, qual que é o problema de eu usar um antibiótico ou usar excesso de antibiótico no meu pet, ou no meu filho, ou, né, os meus pais, minha avó, enfim. Quando um ser, ele usa excesso de antibiótico, seja por informação inadequada, por prescrição inadequada, por escolha equivocada, enfim, independente. A gente está lá selecionando bactérias resistentes que moram na nossa pele, que moram no nosso trato respiratório, no trato geniturinário, no intestino, e todos esses lugares, essas bactérias são boas e importantes, desde que elas não sejam do mal. Só que quando a gente está usando esse excesso de antibiótico, a gente está justamente selecionando aquelas que são do mal. E se eu vivo com o meu cão dentro de casa, que dorme na minha cama, que sobe no meu sofá, que está comigo o tempo inteiro, nós estamos partilhando esses micro-organismos. O mesmo ambiente, os mesmos micro-organismos. Então, a minha casa, ela está povoada por essas bactérias de características mais resistentes. Então, quando que isso se torna um problema? Quando alguém da casa descobre um câncer e vai fazer uma quimioterapia. Pacientes imunossuprimidos, que a gente chama. Exato. Quando alguém da casa tem uma doença autoimune e precisa fazer imunossupressão.
Quando essa pessoa da casa pegou um Covid terrível e a imunidade foi pro chinelo, e essas bactérias do mal que estão ali quietinhas, ó, só esperando a oportunidade de atacar, porque é o momento em que o nosso sistema imune abaixou a guarda, elas atacam e aí tá feito o problema. Por quê? Porque é nessa pessoa que o sistema imune não ajuda a defender que o antibiótico tem que ter força total. E se eu já não tenho mais um antibiótico? Porque a bactéria é resistente a ele. A gente perde aquele ente querido. Seja o gato, seja o cão, seja o papagaio, seja um ser humano. Independente de qual espécie a gente está falando, a gente está condenando esse ser por causa de uma bactéria multiresistente que a gente cultivou ao longo de anos. E assim, ó, bactéria multiresistente, ela já existe no nosso meio, né? Isso é uma coisa que a gente tem que aceitar, né? Então, a gente trabalha com prevenção, né? Então, os nossos pacientes que ficam internados, né, dentro do hospital, por que a gente se preocupa tanto hoje em dia com infecção intra-hospitalar, né? Então, esse trabalho de prevenção, a gente tá melhorando, né? Por exemplo, a questão de saúde única, né? Já existe um projeto, né, no Brasil, que é para controle de antibiótico multiresistente, né? Então, atinge saúde, medicina humana, veterinária, meio ambiente, né? A produção, né, da FNIM. Produção. Eu escutei muito, né, que nós, né, éramos grandes causadores de resistência, né? Eu não vou tirar a nossa culpa nisso, né? Porque a gente utiliza, né, na questão de produção, para ganho de peso de alguns animais, subdose, né, que acaba selecionando. Para prevenção de infecção nas granjas. Mas eu escutei uma professora esses dias que eu achei muito legal, assim. Ela falou, é muito difícil a gente descobrir qual que é o ovo, de onde se veio o ovo, a galinha, sabe? Porque tem a nossa questão, a nossa parcela de culpa. Porém, em contrapartida, também tem os hospitais, né? Então, essas bactérias também caem no esgoto, né? Então, despejar, por exemplo, aonde que eu vou eliminar os medicamentos que sobraram, que estão vencidos, né? Então, cuidar para não jogar no vaso sanitário, né? Na pia, né? Então, aí o que acontece? Essas bactérias caem no esgoto, elas até vão para tratamento, mas essas bactérias não são totalmente retiradas. Então, eu vou ter contaminação de solo, de água. E vai muito além, né? Então, é um ciclo. Né? O tratamento da água não tira a bactéria resistente, né? Tira as macropartículas, o que deixa a água turva, né? Mas não vai tirar essas bactérias. Então, por essa preocupação da prevenção dentro dos hospitais, tanto humano quanto veterinário, né? Então, você ajustar, né, um hospital, como que é aquele fluxo ali dentro, né? Se você tem um paciente que tem uma bactéria multiresistente, você acionar a equipe, deixar a equipe avisada, né? Para que, lógico, né, todo paciente vai ser manipulado com cuidado, né? Usando EPI, que são equipamentos de segurança, né, individuais, higiene, né? Tudo. Né? Muita higiene. Então, sempre tá lavando a mão, usando luva, trocando luva de um paciente para o outro, usando avental. E assim, eu sei que controle de infecção hospitalar, gente, é oneroso. Né, pro lugar que tá querendo desenvolver isso. Mas eles têm que colocar na balança, né? É uma responsabilidade social. É uma responsabilidade a partir do momento que social. você lida com a saúde, você atua na saúde, seja humana ou seja veterinária, ou na de produção, você está assumindo uma responsabilidade. E aí, falando de responsabilidade, eu queria falar algo. A gente falou do papel do ser humano consigo mesmo, com a automedicação e com a medicação dos seus pares, incluindo os pets. Então, nós somos responsáveis pela medicação dos nossos animais. Na dose certa, na prescrição certa, no tempo certo. Né? Não fazer por conta. E aí, do outro lado, a gente tem o veterinário, que está lá prescrevendo e que, temos que dizer, assim como médicos, muitos veterinários fazem essas prescrições de maneira inadequada e exagerada. Então, o que eu queria alertar aqui para o tutor? Quando você tiver com seu animal com infecção que vai e volta, o veterinário não pede uma cultura dessa infecção, seja do ouvido, da bexiga, da urina, né, seja da onde for. E a coisa vai e volta, e troca antibiótico, e faz antibiótico, e repete. Gente, alguma coisa não tá certa.
Tem que buscar um veterinário que tenha essa consciência, porque infelizmente não são todos que têm. De fazer uma cultura e um antibiograma, pedir um exame, racionalizar, pensar, será mesmo que eu preciso usar antibiótico nesse caso? E aí eu vou dizer em relação à minha área de atuação, que é a odontologia. Por muitos anos nós aprendemos que nós tínhamos que fazer antibiótico prévio ao procedimento odontológico, durante dias depois, enfim. Isso caiu por terra, porque os estudos, a ciência evolui e mostrou que são casos específicos que a gente faz isso, porque a convivência com aquelas bactérias na boca ali, elas acontecem diariamente na vida daquele animal. Comendo, mastigando, se lambendo, e não é o procedimento odontológico que vai mudar esse cenário. Então, tem toda uma discussão das dermatopatias, das otites, né, os problemas de pele, as alergias que os animais acabam fazendo infecção recorrente, né, Daphne? Ou seja, pessoal, cuidado também, muito olho quando você tá com um veterinário que só com antibiótico. Alguma coisa de muito errado não tá certo. Porque assim, se um paciente faz infecção bacteriana, seja ela cistite ou pele recorrente, qual alguma a causa coisa disso, tá errada. Daphne? Foi investigado a causa? Esse animal é um paciente Exatamente. alérgico? A gente tem que dar um passo atrás. Exatamente. Eu tenho doenças endócrinas que podem favorecer que o paciente faça cistite de repetição, né? Eu posso ter doenças endócrinas ou alérgicas que possam levar a doença Muito de comum, pele, né, Daphne? infecção bacteriana secundária. Então, Exatamente. se você tá ali patinando e trata, dá um mês, volta, dá um passo para trás. Faça, gente, tem laboratório, né? Tem apoio diagnóstico. Uma coisa que a gente fala né? muito, Daphne, procura um especialista naquela área. Pô, o cachorro tem problema de pele crônico, vai e volta, não tá dando boa. Procura um dermatologista de referência da tua região. A gente, né? tem que aprender a falar, eu não sei mais o que fazer. Eu Exato. não sei mais Fugiu partir da minha alçada, daqui. deixa eu caminhar Exatamente, pra gente, alguém não que é, saiba. não é erro nenhum, não é vergonha nenhuma você virar e falar assim, ó, a partir daqui eu não tenho mais o que fazer, eu vou te direcionar para uma No trato pessoa. urinário, eu vivo muito isso, né? Daphne é minha parceirona nisso, a gente troca altas figurinhas, né, Daphne? E é muito interessante quando esses tutores já chegam para mim depois de 3, 4, 6 tratamentos com antibiótico, o tutor não aguenta mais, porque imagine a quantidade de dinheiro e tempo e emoção e esperança e expectativa foram gastas durante todo esse período. Eu juro para vocês, gente, se for botar na ponta da caneta, a cultura e o antibiograma sairiam muito mais baratos do que todo esse monte de remédio que foi gasto desnecessariamente. Quanto mais para a saúde do paciente. Porque assim, ó, Exatamente. o uso da antibiótico terapia empírica não anula o exame de cultura e antibiograma. Sim. O que acontece? E isso, você sabe, já aconteceu várias vezes, de você entrar com antibiótico empírico, eu tá realizando a cultura e antibiograma, virar e falar assim, Paty, o que você tá usando de antibiótico? Eu estou usando amoxi com clavulanato. Pode continuar porque tá sensível. Ou assim, Paty, deu ruim, deu resistente. É sensível para enro. Vamos trocar. Exatamente. Então, às vezes acontece isso também. Eu entro, eu faço todo esse cálculo na minha cabeça e às vezes não dá certo. E quem vai me dar uma luz vai ser a cultura e o antibiograma. Né? Agora tem outro ponto, outros 2 pontos que eu queria comentar também, que eu acho que é bem importante para o tutor entender. Quando que uma infecção se estabelece? Né? Não é o fato de a gente ter bactéria que isso significa que aquilo é provocado pela bactéria, né? Então, primeiro ponto, tem que ter sinal clínico. Então, eu tenho muito paciente que chega para mim com bactéria na urina, mas nunca teve um sintoma urinário. Aí, o que o pessoal faz? Antibiótico. Quem disse que aquela bactéria é do mal? Aquela bactéria pode ser uma protetora. Você tira o protetor, você tirou o leão de chácara, pronto, aí sim é que outra bactéria vai se aproveitar. Essa casa aqui tá de porta aberta. E aí entra e faz infecção. Então, a gente tem que parar de achar que só pelo fato de ter bactéria que isso é infecção. Exatamente. E outra coisa, Daphne sabe muito melhor do que eu isso. Quando que a infecção realmente acontece? Quando eu tenho alguém tentando agredir, que é a bactéria, e um sistema imune bloqueando. Então, não é só a bactéria que tem que furar esse bloqueio. Esse bloqueio tem que ser deixado de lado, ele tem que deixar de existir. Então, se eu tenho uma infecção, 2 infecções, 3, tá muito fácil, 2, 3... Pode ser que não seja a bactéria o problema, mas a imunidade que tá baixa. E aí voltamos
no ponto de busque a causa do problema. De dar o passo para trás. Parem e falar, de tratar a consequência, porque daí mora um dos piores problemas que a gente tá falando aqui de resistência bacteriana e de uso indiscriminado do antibiótico. Gente, é por isso que eu não acredito, e ninguém vai me convencer, não em período tão curto, que o Dr. Google vai salvar nossos problemas ou que o médico vai ser substituído. Esses tempos eu escutei a história de que o paciente ele entra num centro diagnóstico, faz todos os exames, daí com aqueles resultados ele conversa com o médico que faz a prescrição para ele. Calma, peraí, mas por que esse exame foi feito? Qual é o sinal que esse paciente tem? Qual é a necessidade dele? Né? Será que isso aqui apareceu ali é um problema ou não é um problema? Tem a ver com o estresse, tem a ver com o hormônio, tem a ver com o tipo de bactéria que está naquele corpo, que não é necessariamente maléfica. Calma, peraí. Então, todo esse raciocínio, ele é complexo. Mas e ele que eu treino. acho, Paty, que o que acontece também é a ansiedade de ambas as partes. Sim. Porque o tutor, ele quer resolver aquela situação que foi o que você falou, às vezes. O bicho tá com dor, tá sofrendo, não tá legal. Exatamente. Então, pro tutor, é aquela angústia de ver, né, o teu pet passando mal, né? Muitas vezes ele já passou por vários veterinários, assim como você já disse, né? Então, tem aquela ansiedade do tutor, tem a ansiedade do médico veterinário, muitas vezes também de resolver isso, né, de imediato. Sim. E muitas vezes isso não vai acontecer. Que é o que a gente fala de novo, né? Às vezes eu vou ter que triar esse paciente lá, começar do zero. Voltar do zero. E assim, ó, e isso eu falo pros tutores, assim, quando vocês chegam, né, já passaram por vários médicos veterinários e vocês chegam num veterinário que ele vai começar a pedir exame de volta, né, tudo, acolham esse médico veterinário também, porque ele não pode começar da onde tá a partida ali, ele tem que começar do zero, né, isso é uma coisa que a gente aprende na faculdade, né, você está recebendo o paciente pela primeira vez, é do zero, né, não importa se ele já passou por outros, né, veterinários, tudo, é um paciente novo, você está se habituando com ele, tá né, entendendo toda a história de doença desse paciente, né. Então, isso é muito importante também, a gente ter um pouco de paciência, até com o médico veterinário, né? Dele, tipo, tá, vamos situar, o que tá acontecendo? Porque às vezes você vem, tem tutor que chega pra gente com pasta de exame. Sim. E às vezes, assim, tem exame ali que não vale mais pra gente, né? Que já é exame de 2 anos, 1 ano, 6 meses. A gente sabe que um hemograma, às vezes 48 horas... 24 horas já mudou, né? Já mudou completamente, então, procure, né, Daphne, um veterinário de confiança, um veterinário que seja referência naquela área e realmente se permita passar pelo processo, porque senão vai ficar no fácil. Vai ficar no atalho, que eu falo. O que as pessoas querem, de forma geral, na vida? O atalho. Que é mais rápido, é mais fácil, mas não necessariamente vai ter o resultado que a gente precisa naquela condição, naquela doença. E outra coisa que a Daphne colocou muito bem. A gente tem muita ansiedade, porque a gente quer resolver o problema, né? No trato urinário eu vejo muito isso. Gente, é muito desconfortável. Em outro episódio aqui eu já brinquei com os nossos iluminados em casa, de que a sensação que você tem quando está com uma infecção urinária, uma inflamação urinária, é que você urina bolas de fogo. Então, quem é que não quer se livrar dessa sensação? Exatamente. Mas se a causa não for bactéria, o antibiótico não vai ter efeito. Então, que tal segurar a ansiedade e tratar o sintoma? Então, o sintoma vem do quê? Da inflamação? Então, vamos usar um anti-inflamatório. O incômodo vem da dor? Então, vamos usar um analgésico. Quando eu confirmar que a causa da inflamação, que a causa da dor, que a causa da agressão é uma bactéria, daí eu uso o antibiótico. Então, essa ansiedade, ela precisa ser controlada, inclusive no raciocínio de que se existem ferramentas que eu posso usar, que podem me trazer o resultado favorável sem consequências maléficas. Sim. Porque o que a gente está falando aqui de resistência bacteriana não é uma consequência maléfica que eu vou ver daqui 2 dias, daqui 5 dias. É quando eu vou ver com um ente querido da mesma casa que morreu de uma bactéria multiresistente, do vizinho que morreu de uma bactéria multiresistente. Sem falar nos ambientes de clínica e hospitais, exato. Né, Daphne? Que daí é um... Exato. Então, o que eu falei, tem o paciente de consultório e tem do hospital, né? Até as bactérias que a gente acaba lidando é diferente, são diferentes, né? São bactérias de comunidade, né? Que chegam em consultório é uma coisa. Agora, bactéria intra-hospitalar já é outro
é outro pepino que a gente tá começando aí a abraçar e tentar segurar. E eu adoro a microbiologia por causa disso, porque a microbiologia conta pra gente, né? Os micro-organismos que vêm, a gente mais ou menos conhece. Então, é muito interessante quando eu vejo um resultado no paciente e digo assim, opa, essa bactéria é de ambiente hospitalar. Ah, esse paciente foi sondado? Ah, foi aquela vez. Ah, e daí o que já passa na minha cabeça? Aquele filme do veterinário sem luva, que abriu o pacotinho de sonda, deixou em cima da mesa, que passou sem higienizar o pênis do paciente ou sem higienizar a vulva do paciente, ou seja, pegou aquela bactéria que estava ali, ó, em cima da mesa, pegou a bactéria que estava na mão dele e enfiou para dentro do paciente. Mas por isso que eu te falo, nós estamos mudando, né? Então, o que eu falei, quando eu comecei, eu não escutava falar de CCIH, por exemplo, né? Ter uma comissão que faça controle de infecção hospitalar dentro do hospital. Eu não sabia como é que funcionava isso. Sim. Então, eu trabalho em um laboratório, que é uma empresa terceirizada, que está dentro do hospital 24 horas. Então, eu vivencio as duas partes, né? O paciente que está dentro do consultório e eu vivencio muito mais o paciente que está dentro do hospital, né? Porque dentro do hospital não é só o paciente. São os médicos veterinários que estão no internamento. Os nossos maravilhosos enfermeiros, né? E a gente fica carreando, ó. Então, assim, esse trabalho de prevenção, né? Hoje em dia a gente conversa, a gente faz, né, palestra para os enfermeiros, né? Eles têm que saber, né? Da importância de lavar a mão, né? Porque assim, eu me preocupo com a segurança do meu paciente, com certeza. Mas eu preciso me preocupar com a segurança da minha equipe. Da equipe também, sem dúvida. É uma rede, né? Eles têm família, exato, eles têm a saúde deles, exato, né? Às vezes eu posso ter um funcionário que tem alguma doença imunossupressora, exato, né? Então, eu tenho que ter uma preocupação. Então, eu me preocupo dos dois lados ali, né? E entender que se eu tenho um paciente que tem uma bactéria multiresistente, se eu não cuidar, eu posso carregar isso para outros pacientes. Carrear para um paciente, por exemplo, que está fazendo uma quimioterapia. Sim, exatamente. Né? E isso, Daphne, você falando de informar, de treinar, alinha-se muito bem com o propósito do Pet Doc. O nosso propósito aqui é informar as famílias multiespécie sobre pontos chaves no dia a dia do cuidado com seus animais. E como a gente sabe que tem muito bicho aí recebendo antibiótico, porque realmente precisa. Com certeza. Ou porque não necessariamente precisa, está sendo usado de maneira repetida, de maneira crônica, de maneira errônea, né? Eu acho que o tutor tem que ter essa consciência do todo, já extrapolando lá da medicina, que a gente sabe que usar antibiótico é delicado, a gente tem que ter receita, tem que ter controle especial, ou seja, nosso papel como médicas veterinárias, como professoras e como cidadãs, que somos preocupados com o meio ambiente, com esse mundão aí que nós habitamos, e informar para que os tutores tenham essa visão um pouquinho mais crítica quando perceberem, porque ele tem que confiar no veterinário, tá? Fato. Mas quando perceber que o negócio não evolui baseado nos pontos chaves que a gente comentou aqui, sim, acende a luzinha, busca uma outra opinião, começa a questionar esse veterinário. Será que não tem que fazer exame para descobrir a bactéria que tá lá, a bactéria específica? Por que não tá dando certo o tratamento? Tem que questionar, pessoal, né? Não precisa ser da área para questionar. Basta você ter uma informação a respeito do tema que já vai te dar condições de questionar. Eu posso só fazer uma última colocação antes da gente fazer o nosso momento repete? Daphne, a gente só falou de coisa ruim. A gente só falou de bactéria multiresistente, de bactérias vão dominar o mundo, bactérias estão no mundo há 4 bilhões de anos, a gente só falou de bicho ruim. Existe luz no fim do túnel? Existe. Eu vi, era uma conversa, né, sobre microbiologia, e daí ele pergunta assim para a professora, você acha que um dia a gente vai chegar em uma situação onde a gente não vai mais ter antibiótico? Ela pegou e falou assim, eu acho. Eu falei, nossa. Eu falei, se a gente continuar no caminho, né, errado da coisa, com certeza, né? Até porque é o que eu falei, demanda, né, de antibiótico que sai, tudo. Mas a nossa cabeça está mudando, né? Quanto mais tempo passa, mais eu vejo profissional na veterinária trabalhando com microbiologia, né? Médicos veterinários, né? Do corpo clínico procurando a gente tem uma troca muito legal. Então, assim, tem com certeza através da conscientização de que bactéria existe, ela não vai sumir,
Bactérias multiresistentes, elas já estão aí. Nós dependemos das bactérias boas para estarmos vivos e saudáveis. Nós não vamos deixar de usar antibiótico, né? Isso não vai acontecer. O que pode acontecer é talvez mudar um pouquinho a terapia, né? Quem sabe lá na frente utilizar, né, anticorpos, né, contra bactérias. Hoje em né? dia O se que- usa muito, né, Daphne, os probióticos, os prebióticos, modulação de imunidade. A gente já tem um Exatamente. cenário Muito diferente. favorável, muito diferente, que não Muito só diferente. a utilização ali do antibiótico no e cru, Então, né? assim, essa conversa que a gente tá tendo aqui não é pra alarmar, não é, meu Deus do céu, né? Agora meu bicho tem bactéria, o que eu vou fazer? Gente, bactéria faz parte do nosso dia a dia. Eu preciso delas, né? O seu pet precisa dessas bactérias, né? O que a gente tá trazendo é conscientização. Por que eu tô usando antibiótico? Eu preciso do antibiótico. Saber que quanto mais eu uso, mais eu seleciono, né? Essas bactérias, né? Então, assim, eu não vou deixar de usar antibiótico. Né? Isso não tem como a gente fazer. As bactérias vão continuar aí. Então, o que a gente traz é o que é a conscientização do médico veterinário, fazer aquela tríadezinha, né? Pensar, né? Planejar a antibiótico-terapia, né? E passar a importância para o tutor, que é ele que ajuda a gente no tratamento. Exatamente. Ele é muito Então, responsável no processo. Poxa, a resistência bacteriana, gente, ela tá listada pelo um dos 10 maiores problemas de saúde pública pela OMS. Pela OMS. Então, assim, não é privilégio nosso, né, ter resistência. Isso é um problema mundial. Mas é responsabilidade nossa se informar e tomar Exatamente. atitudes que contribuam para minimizar esse Então, o cenário. médico veterinário, vá procurar atualização de antibiótico terapia. Tudo bem, não é a tua área, mas vá procurar atualização de antibiótico terapia. Se você prescreve, vá. Hoje em dia tem muitos cursos legais, até voltado para veterinária, né? Então, que nem você falou, há muito tempo atrás se achava que na bexiga não tinha que ter bactéria. Hoje em dia eu já lido com paciente que é colonizado. A bexiga E tá é tudo colonizada bem, por convive bactéria. numa boa. Não tem problema nenhum. Eu não preciso entrar com antibiótico por causa daquilo. Você sabe que tem uma frase que eu uso bastante, né, nas aulas, enfim, na dúvida, não use. Antigamente muitas pessoas, antigamente não. Muitos médicos e veterinários pensam como? Na dúvida, vou usar. Não, para garantir eu vou prescrever. Não. Na dúvida, se você tem dúvida se é infecção ou não bacteriana, se precisa ou não use e observe. É aquela questão, né? Prevenção. Usar antibiótico como prevenção. Nossa. Não existe mais. Não existe mais. Portanto, tutor, ó, muito olho, muita visão crítica aí nos consultórios, nos atendimentos. Com essas informações de hoje, você já consegue ter uma noção se o caminho tá indo pro lugar certo ou não. E vocês viram que maravilha? A gente já fez o momento repete. Já fizemos. Daphne, sabe qual que é o problema aqui? É que o tempo passa muito rápido. Pois é. E eu a gente ficaria batendo muito papo, mas realmente a gente tem que seguir aí né, a nossa programação, o nosso script, e a gente queria te agradecer, né, por você sair da tua rotina, que a gente sabe que é muito intensa, de muito trabalho, destinar esse tempo a compartilhar conhecimento com os nossos iluminados, com aqueles que seguem, que acreditam realmente na importância, né, de se manter uma família multiespécie equilibrada. Exatamente. Daphne, e se os tutores quiserem tirar alguma dúvida com você ou saber qual é o laboratório que você trabalha, porque gostaram de você e tiveram confiança no seu trabalho, como que eles encontram você? No Instagram, né? No Instagram tem, eu acho que tá como Daphne _, com PHINE. Ok. E o laboratório, acho que é importante a gente falar, né? Que a Daphne trabalha, é o CliniLab, que está localizado dentro do Hospital Veterinário Clinivet, aqui de Curitiba. E eu vou fazer mais uma palhinha, que eu digo, né? Gente, laboratórios existem inúmeros, mas como é bom trabalhar com laboratórios de confiança. Aqueles que falam assim, não, manda pra lá, seja um hemograma, seja qual for o exame, que o resultado... E a gente ainda tem essa capacidade, capacidade não, né? Essa abertura para discussão quando... O exame às vezes não, né? Isso é maravilhoso, Daphne. Muita confiança A gente de como, vocês. né, veterinárias atuantes, a gente valoriza muito profissionais como você e laboratórios como o que você trabalha, que realmente fazem a medicina veterinária, da patologia, da microbiologia de maneira séria. Parabéns. Eu me orgulho muito da equipe que a gente tem lá no laboratório. O laboratório sempre tá escondidinho, né? A gente nunca aparece, né? Mas eu sou muito feliz porque eu tenho uma equipe muito, muito bem
treinada, assim, com conhecimento maravilhoso. Então, a gente tá sempre trocando figurinha, independentemente se é do laboratório ou do hospital, assim. Por isso que eu falo, tem salvação, sim. Desde que essa troca... Tem muita gente séria trabalhando, né, Daphne, preocupada. Tem muita gente boa que... Não tô puxando sardinha, né, porque é o laboratório onde eu trabalho, tudo... Mas a gente tá sempre buscando conhecimento porque não tem como ficar estagnado. Essa é a nossa responsabilidade. É educação continuada. Exatamente. Iluminado, ficou com dúvida? Quer partilhar um caso? Quer contar pra gente a sua experiência? Coloca aqui nos comentários. Nos segue nas nossas redes sociais, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho. E agora a gente tem mais uma novidade, certo, doutora Rebeca? Todas segundas, quartas e sextas, o Pet Doc está na TV Mais Pet. Às 21 horas. Canal 32 da nova parabólica, aquela de sinal 5G. Então, se você não nos viu no YouTube, corre lá no canal 32. A gente vai estar lá 3 vezes por semana com vocês. Exatamente. Nós estamos muito felizes também por contar com o apoio, Patrícia, da Royal Canin, da MSD, que são parceiras nossas nessa trajetória em informar os tutores, informar as famílias multiespécie com conteúdo de qualidade, com o objetivo de que seus pets vivam mais e vivam melhor. Por quê, Patrícia? Porque bicho é bicho, gente é gente, mas bicho e gente é família. Gente, Tchau, obrigada. pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau.